Olá pessoal, bom fim de semana a todos. Sábado de Lovecraft, como sempre. Hoje nós vamos de A Rua, The Street, como eu tinha colocado lá no alerta para a comunidade. É provavelmente a obra mais, assim, uma das mais, né? Tem umas três, Horror em Red Hook e umas outras lá, que são consideradas a prova definitiva de como o Lovecraft é um racista, um xenófobo, um N coisas. Bom, minha opinião, vocês já sabem, eu já comentei em várias outras introduções de histórias anteriores, né? Eu acho que isso é um fenômeno dos dias atuais, essa lacração meio sem sentido, e que tem uma regra do jogo simples, que é você analisar uma situação sociopolítica de há um século atrás com a régua de hoje, com o olhar de hoje, é uma coisa que não faz o menor sentido. Então o Lovecraft foi taxado dessas coisas todas, né? Mas o que não impede dele ser um dos maiores escritores do campo do horror e da ficção, né, e do fantástico. Essa Rua é um conto que não é nem de terror, é o nosso antepenúltimo de 1919, vão ter outros dois, e aí vamos concluir esse ano, vamos entrar em 20, cada vez o funil vai se apertando, e aí vão tendo histórias, os grandes clássicos do horror do Lovecraft vão surgindo a partir de 1920. Mas ainda estamos em 19 e esse conto, A Rua, ele é uma coisa bem alegórica, assim, é quase como se a tal rua fosse um ente vivo. Essa rua, claro, não precisa de grandes estudos, nem é nada muito hermético, é bem óbvio, vocês vão ver na narrativa. A rua representa a nação americana. É uma rua que simboliza a nação americana. E então ele começa a descrever, do ponto de vista da rua, a chegada dos primeiros colonizadores, a evolução e tal. Aí depois vem a prosperidade, depois vem a turbulência, as turbulências do final do século XIX, início do século XX, a Primeira Guerra, e aí chegou no tempo em que ela foi escrita, né, 1919. Vai ter muito mais turbulência daí para frente, né, claro. Mas então, aí vocês podem perguntar assim, pois é, mas cadê a polêmica? Onde é que está o racismo? São observações que ele faz sobre a degradação dos valores que ele considera assim importante. Todo mundo sabe que ele é um anglófilo, né? Um cara apaixonado pela Inglaterra, de onde vem a família, de onde são as origens dele. E isso fica claro na história, tem as referências às ideologias revolucionárias, muito leve, né? Mas tem gente que fica logo, oh meu Deus. Então tem essas menções lá. O racismo, eu acho que é só uma interpretação forçada, porque ele comenta da imigração e usa a expressão que hoje causa um horror em muita gente, a pele escura, né? Ele comenta isso lá, a pele um pouco, comparativamente com os anglo-saxões brancos, né? Brancos até que nem é. Então, não era para ninguém estar tão assim, é uma descrição da história americana, da colonização até o final da Primeira Guerra Mundial, do ponto de vista de um cara que é um anglo-saxão, um WASP, como dizem, White Anglo-Saxon People. Ele é isso, tem as opiniões dele lá. Não é para ter opiniões politicamente em 1919 ninguém tinha opiniões politicamente corretas típicas dos nossos dias, evidentemente. Então eu vou continuar sempre achando que isso aí é uma lacração sem nexo nenhum.
e eu prefiro me concentrar na qualidade da escrita. É de fato uma história muito criativa, muito bacana, A Rua, e nós vamos narrá-la neste sábado. Espero que vocês gostem. Não é horror, é história americana, basicamente, mas escrito de uma forma praticamente poética. Muita gente, inclusive, comenta isso, né, que o Lovecraft é um cara que a prosa dele é meio uma poesia. Ele escreve prosa, né, textos correntes assim, com um jeito, uma embocadura poética. E de fato é. Vocês vão ver A Rua fazendo suas considerações ao passar do tempo, né? Nem é tanto tempo. Dava para escrever uma nova A Rua, se tivesse um cara com a bala na agulha do Lovecraft. Hoje em dia dá para escrever ruas que reflitam a história do Brasil. Aí é até uma boa ideia. Mas então tá. Abração a todo mundo, saudações, espero que vocês estejam gostando, espero que tenham gostado da historinha do Churchill. Realmente, como um amigo comentou na postagem, é agoniante mesmo, né? Realmente, para quem já teve para se afogar, dá para imaginar o que o sujeito sentiu. Ainda bem que tinha o tubarãozinho lá para quebrar o galho dele, acabar com a agonia dele. Mas é isso. Então, até a próxima. Quarta-feira que vem vai ter mais um outro conto de terror não Lovecraft. Eu ainda vou escolher qual vai ser. Eu acho, já tenho quase certeza, mas depois vocês veem no anúncio da comunidade. É um conto que tem a ver com tecnologia. É legal, bem legal. Abraço a todos, saudações, bom fim de semana. Curtam o Lovecraft. Não deixem de dar uma viajada, o like, né? Como sempre, comentários sempre ajudam. Dá aquela navegada no site para descobrir coisas, vocês vão achar, quem gosta de terror vai achar alguma coisa que lhe agrade, com certeza, por aí, por dentro já são 200 e poucas postagens, né? É isso aí. Até quarta, então. Abraço a todos, saudações. A Rua, H.P. Lovecraft, 1919. Há quem diga que as coisas e os lugares têm alma, e há quem diga que não. Não me atrevo a dar meu próprio parecer a respeito, apenas falarei da rua. Homens fortes e honrados construíram aquela rua. Bons, valentes homens de nosso sangue, que vieram das ilhas bem-aventuradas do outro lado do mar. No início, era apenas um caminho que os aguadeiros trilhavam para ir à nascente do bosque e trazer água para a vila, de casas próximas da praia. Depois, quando mais homens chegaram à crescente vila de casas em busca de lugares para morar, construíram choupanas ao longo do lado norte. Choupanas com troncos robustos de carvalho e alvenaria no lado que dava para o bosque, em razão dos muitos índios que ali espreitavam com flechas em chamas. Alguns anos depois, os homens construíram cabanas no lado sul da rua. Transitavam pela rua, para cima e para baixo, homens graves com chapéus cônicos, que na maioria das vezes portavam mosquetes ou armas de caça. Também suas esposas com toucas e filhos comportados. À noite, esses homens sentavam-se com suas mulheres e filhos em torno de lareiras gigantescas, liam e conversavam. Eram muito simples as coisas que liam e falavam, mas lhes inspiravam coragem e bondade, e lhes ajudavam a vencer diariamente a floresta e cultivar os campos. Os filhos escutavam e aprendiam sobre as leis e as façanhas dos adultos, como também sobre a amada Inglaterra, que nunca tinham visto e dela não podiam se lembrar. Sobreveio a guerra, e os índios não voltaram a perturbar a rua. Os homens, ocupados com o trabalho, prosperaram e foram tão felizes quanto sabiam ser. As crianças cresceram confortavelmente e mais famílias chegaram da terra natal para viver naquela rua. Os filhos dos filhos e os filhos dos recém-chegados cresceram. A vila era agora uma cidade e, uma a uma, as cabanas deram lugar a casas. Belas casas, simples e de tijolo e madeira, com degraus de pedra, grades de ferro e bandeira sobre as portas. Não eram criações frágeis essas casas, pois foram construídas para servir a muitas gerações. No interior delas havia lareiras esculpidas e escadas graciosas, mobília de bom gosto e aprazível,
porcelana e prata trazidas da terra natal. E assim a rua absorveu os sonhos de um povo jovem e alegrou-se quando seus moradores tornaram-se mais refinados e felizes. Ali, onde em outros tempos tinham sido apenas fortes e honrados, agora habitavam também o bom gosto e o saber. Livros e pinturas e música chegavam às casas, e os jovens iam para a universidade que se ergueu na planície do norte. No lugar de chapéus cônicos e mosquetes, vieram chapéus de 3 pontas e espadas curtas, laços e perucas. Veio a pavimentação com pedras que tiniam com o trote dos cavalos puro-sangue e ressoavam com as carruagens douradas. Calçadas de tijolos com baias e varões para prender os cavalos. Naquela rua havia muitas árvores, olmos e carvalhos e bordos nobres, de modo que no verão a paisagem era só verdor suave e cheia de canto dos pássaros. Atrás das casas havia roseirais, cercados com trilhas ladeadas de sebes e relógios de sol, onde à noite a lua e as estrelas brilhavam encantadoramente e flores perfumosas cintilavam com o orvalho. Assim continuou sonhando a rua, passando por guerras, calamidades e mudanças. Uma vez, a maioria dos jovens partiu, alguns deles nunca retornaram. Foi quando recolheram a velha bandeira e hastearam uma nova, com listras e estrelas. Porém, ainda que os homens falassem de grandes mudanças, a rua não notou. Seu povo continuou o mesmo, falando de coisas familiares antigas com a mesma pronúncia familiar antiga. E as árvores continuaram abrigando os pássaros cantores, e à noite a lua e as estrelas contemplavam as flores orvalhadas nos canteiros de rosas. Com o tempo, as espadas, os chapéus de 3 pontas e perucas desapareceram da rua. Que estranhos pareciam os habitantes com seus bastões, cabelos curtos e chapéus altos de castor. Novos rumores começaram a chegar de longe. Primeiro, estranhos bafejos e gritos vindos do rio a 1 milha de distância. Depois, muitos anos depois, o ar não era tão puro como antes, mas o espírito do lugar não mudou. O sangue e a alma do povo eram como o sangue e a alma dos antepassados que tinham criado a rua. Tampouco mudou quando abriram a terra para instalar tubos estranhos ou quando levantaram postes altos que sustentavam fios misteriosos. Havia tanto saber antigo naquela rua que não era fácil esquecer o passado. E então vieram dias ruins, quando muitos que conheceram a rua antiga não a conheciam mais, muitos que a conheciam e não a conheceram antes. E aqueles que vieram nunca foram como aqueles que tinham partido, pois seu modo de falar era áspero e estridente, e seu estilo e feições eram desagradáveis. Suas ideias também eram contrárias à sabedoria, ao espírito de justiça da rua, de sorte que a rua foi amordaçada com o silêncio, e suas casas desmoronavam, suas árvores morriam, uma após outra, e seus roseirais ficaram devastados e invadidos por ervas daninhas. Mas um dia ressurgiu um impulso de orgulho quando novamente os jovens marcharam para a guerra, alguns dos quais nunca retornaram. Esses jovens estavam vestidos de azul. Com o tempo, a sorte da rua piorou. Suas árvores já não existiam, e seus canteiros de rosa foram substituídos por paredes traseiras de edifícios baratos e horríveis, construídos em ruas paralelas. Mas as casas sobreviviam, apesar dos estragos do tempo, das tempestades e dos bolores, pois tinham sido construídas para servir a muitas gerações. Novos tipos de rostos apareceram na rua, rostos morenos, sinistros, com olhos furtivos e feições estranhas, que falavam línguas estranhas e colocavam sinais com letras desconhecidas e conhecidas sobre a maioria das casas velhas. Carroças apinhavam-se nas sarjetas. Um fedor sórdido, indefinível, dominava o lugar e o antigo espírito adormeceu. Uma vez, a rua foi tomada de grande agitação. A guerra e a revolução irromperam do outro lado dos mares. Uma dinastia tinha caído, e seus súditos degenerados acorreram em bandos com o objetivo incerto na direção da terra ocidental.
Muitos deles se alojaram nas casas desgastadas que uma vez tinham conhecido o canto dos pássaros e o perfume das rosas. Então a terra do oeste despertou e se juntou à terra natal em seu esforço titânico pela civilização. Sobre as cidades, uma vez mais, flamulou a velha bandeira, acompanhada pela nova bandeira e por uma bandeira tricolor, mais singela, porém gloriosa. Contudo, não tremularam muitas bandeiras na rua, pois ali só reinava medo e ódio e ignorância. Outra vez os jovens marcharam, mas não como fizeram os jovens de outros tempos. Algo faltava. Os descendentes daqueles jovens de outros tempos, que marcharam com farda verde-oliva verdadeiramente investidos do genuíno espírito de seus antepassados, vieram de lugares distantes e não conheciam a rua e seu espírito ancestral. Para lá dos mares houve uma grande vitória, e em triunfo a maioria dos jovens retornou. Para aqueles a quem tinha faltado algo, já nada mais faltava, embora o medo, o ódio e a ignorância ainda reinassem na rua, pois eram muitos os que haviam ficado para trás e muitos os estrangeiros que tinham vindo de lugares distantes e ocupado as casas antigas. E os jovens que retornaram não habitaram mais nelas. A maioria dos estrangeiros era de pele morena e sinistra, embora entre eles pudesse se achar algumas feições semelhantes às daqueles que criaram a rua e modelaram seu espírito. Semelhantes e dissemelhantes, pois havia nos olhos de todos um brilho estranho e doentio de ganância, ambição, índole vingativa ou zelo mal direcionado. Agitação e traição expandiam-se entre alguns malvados que tramavam aplicar o golpe mortal na terra do oeste, para, sobre sua ruína, apoderarem-se de seu governo, como haviam feito os assassinos naquele país desventurado e frio de onde muitos deles vieram. E o centro daquela conspiração estava na rua, cujas casas decadentes fervilhavam de fomentadores de discórdia e ribombavam com os planos e discursos daqueles que ansiavam a chegada do dia designado para a sangria, o incêndio e o crime. A lei dissertou muito sobre as muitas reuniões estranhas na rua, mas pouco pôde provar. Com grande assiduidade, os homens de insígnias ocultas frequentavam e observavam lugares como a padaria de Petrovich, a ordinária escola Rifkin de economia moderna, o clube do círculo social e o Café Liberdade. Ali se reuniam em grande número indivíduos sinistros, embora sempre falassem precavidamente ou em língua estrangeira. Permaneciam ainda em pé as velhas casas com sua tradição de séculos esquecida e deixada para trás. Séculos mais nobres, de moradores coloniais robustos e jardins com roseiras orvalhadas à luz da lua. Às vezes, um solitário poeta ou viajante vinha contemplá-las e experimentava pintá-las em seu esplendor fugidio. Mas não eram muitos esses viajantes e poetas. Agora se espalhava amplamente o rumor de que aquelas casas abrigavam os líderes de um vasto bando de terroristas, que em data designada estavam para encaminhar um massacre, a fim de exterminar a América e todas as tradições antigas e admiráveis que a rua tinha amado. Panfletos e folhetos espalhavam-se pelas sarjetas sujas. Panfletos e folhetos impressos em variadas línguas e caracteres, todos disseminando mensagens de crime e rebelião. Nessas mensagens, o povo era incitado a derrubar as leis e as virtudes que nossos pais tinham exaltado, a aniquilar a alma da velha América, a alma que era a herança de 1000 anos e meio de liberdade anglo-saxã, justiça e moderação. Dizia-se que os homens de pele escura que moravam na rua e se reuniam em suas casas carcomidas eram a cabeça de uma revolução sangrenta, que, a uma palavra de ordem sua, milhares de bestas desmioladas e aparvalhadas provenientes dos cortiços imundos de milhares de cidades estenderiam as garras fedorentas, incendiando, matando e destruindo, até aniquilar a terra de nossos pais. Tudo isso era dito e repetido, e muitos esperavam com temor o dia 4 de julho, data que os estranhos escritos muito mencionavam. Apesar disso, nada foi achado que identificasse os culpados.
Ninguém conseguia saber ao certo a quem devia prender para desarticular a base da odiosa conspiração. Muitas vezes, bandos de policiais fardados de azul foram revistar as casas arruinadas, mas, por fim, deixaram de ir. Também eles se cansaram de tentar manter a lei e a ordem e abandonaram a cidade à sua sorte. Então vieram os homens de verde-oliva, carregados de mosquetes. Até parecia que, em seu sono pesado, a rua tivesse sonhos fantasmais daqueles antigos dias, quando os homens carregados de mosquetes com chapéus cônicos andavam por ela, vindos da fonte na floresta até a vila de casas perto da praia. Contudo, não conseguiram levar a efeito nenhuma ação para deter o iminente cataclismo, pois os homens de pele escura, sinistros, eram veteranos em astúcia. E assim a rua seguia com seu sono inquieto, até que numa noite uma grande multidão de homens cujos olhos estavam acesos por um horrível lume de triunfo e expectativa reuniu-se na padaria Petrovich, na escola Rifkin de economia moderna e no clube do círculo social e em outros lugares também. Circularam por ocultas linhas telegráficas estranhas mensagens, e muito se falou de que as mensagens mais estranhas ainda circulariam. Mas nada se apurou da maior parte desses acontecimentos estranhos mais tarde, quando a terra do oeste foi salva do perigo. Os homens de verde-oliva não conseguiam dizer o que estava acontecendo, nem o que convinha fazer, pois os sinistros homens de cor escura eram hábeis em perspicácia e sabiam se ocultar. Mas os homens de verde-oliva sempre se lembrarão dessa noite e falarão da rua quando mencionarem esse acontecimento aos seus netos, pois muitos deles foram enviados pelo amanhecer em missão diferente do que tinham esperado. Soube-se que esse ninho de anarquia era antigo e que as casas estavam decaindo em razão da devastação causada pelo tempo, tempestades e carunchos. Contudo, o que aconteceu nessa noite de verão surpreendeu por sua estranha uniformidade. Foi, com efeito, um acontecimento extraordinariamente único, apesar disso, muito simples, afinal. Sem nenhum sinal que alertasse o que estava para vir, numa das primeiras horas da madrugada, todos os estragos do tempo e das tempestades e do caruncho chegaram a um clímax tremendo. Veio a queda estrondosa e nada foi deixado de pé na rua. Apenas restaram 2 chaminés antigas e parte de uma sólida parede. Nem vivente algum saiu com vida de suas ruínas. Um poeta e um viajante que vieram com a massiva multidão para ver a cena contam curiosas histórias. O poeta diz que horas antes do amanhecer notou as ruínas sórdidas, mas indistintamente no clarão da luz elétrica. Que ali assomou sobre os escombros outra imagem, em que ele pôde distinguir o luar, belas casas, olmos, carvalhos e bordos nobres. O viajante declara que, em vez do mau cheiro habitual, reinava um delicado perfume de rosas em completa florescência. Mas não são notoriamente falsos os sonhos dos poetas e os relatos dos viajantes? Há quem diga que as coisas e os lugares têm alma, e há quem diga que não. Não me atrevo a dar meu próprio parecer a respeito, apenas lhes falei da rua. Fim.